TRF da primeira região anula a questão de concurso com conteúdo não previsto em edital. Os desembargadores consideraram que a seleção para auditor fiscal da Receita cobrou, na prova, questões muito específicas e não temas gerais, como constava nas regras previamente divulgadas. No programa de hoje você vai ver também que o tempo de serviço não é o único requisito para a promoção de militar, conforme decidiu o TRF1. É uma discussão sobre o regime de tributação simplificado, o Simples. A Justiça autorizou o enquadramento de empresa no sistema por entender que os serviços prestados não dependem diretamente de profissional com habilitação exigida em lei. O Inteiro Teor destaca decisões e temas que estão em discussão na Justiça Federal da Primeira Região. Acompanhe a partir de agora. Você sabia que o tempo de serviço não é o único requisito para a promoção de militar? A segunda turma do TRF da Primeira Região proferiu uma decisão sobre esse tema. Acompanhe. Os desembargadores mantiveram sentença da primeira vara civil de Cáceres, no estado do Mato Grosso, que negou o pedido de ressarcimento feito por um cabo que considerou-se prejudicado por não ter sido promovido a terceiro sargento do Exército Brasileiro. O militar sustentou que as promoções não necessitavam de vagas para serem efetuadas, uma vez que a legislação não impunha esta condição. Ele também alegou que só foi promovido depois de ter trabalhado 15 anos na função de cabo. Quem relatou o recurso do militar foi o desembargador federal Francisco Neves da Cunha. Segundo ele, os requisitos para a promoção ao quadro de sargentos constavam no Decreto 86.289 de 1981. E entre eles estava a comprovação do tempo mínimo de 15 anos na função de cabo. O relator, que foi seguido à unanimidade pelos demais colegas da turma, lembrou ainda que era necessário observar o número de vagas definidas pelo Comando do Exército. O especialista em Direito Militar e Direito dos Servidores Públicos, Vitor Fagundes, explicou que a decisão do tribunal segue jurisprudência sobre o tema. Ele aproveitou para alertar sobre a atenção que não só militares, mas também civis devem manter para evitar prejuízos quando o assunto é promoção na função. O apelante, o autor da ação inicialmente, agora apelante, não logrou êxito em comprovar a satisfação dos requisitos necessários pela legislação, requisitos um objetivo, que é o requisito temporal, e outros de natureza subjetiva. Ele não logrou êxito em comprovar a ocorrência simultânea, como a legislação exige, desses requisitos, para que pudesse, então, fazer parte do quadro de acesso e, dependendo da existência de vaga, ser promovido. Então, eu acredito que o tribunal, a segunda turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, acertou na decisão, inclusive acompanhando precedentes do próprio Superior Tribunal de Justiça. Outra situação recorrente nos tribunais envolve militares que foram selecionados por concurso ou currículo para prestar serviços temporários ao Exército, Marinha ou Aeronáutica, como aconteceu com Leonardo Costa. Eu me senti muito prejudicado e acho que das duas turmas, né, que entraram, uma anterior à minha e outra após a minha, né, que foram o mesmo processo, né? Não constava também o tempo de serviço. Logo depois eles viram esse erro, né? E continuaram a fazer um concurso, mas constando os 6 anos de serviço. Quem fez sabia. Eu e mais outras turmas, nós não sabíamos que iam ser só 6 anos, né? Eu me senti prejudicado. No caso dos militares temporários, a prestação de serviço se dá por tempo determinado, conforme previsto no edital. Mas, como qualquer seleção pública, as regras estipuladas são passíveis de erro, o que caberá providências administrativas ou judiciais, explica o especialista ouvido por nossa reportagem. Qual é o conselho? A pessoa que vai se submeter a um desses processos seletivos que conheça exatamente o que diz o edital. E caso o edital em si já traga alguma ilegalidade, que essa questão já seja sanada anteriormente
a participação desse processo seletivo. Isso se dá através da procura de um profissional. Caso durante o processo seletivo o candidato se veja prejudicado por alguma decisão administrativa que fuja tanto do edital quanto da razoabilidade, esse candidato também deve procurar a ajuda de um profissional do direito para ver sanada essa injustiça, vamos dizer assim, no âmbito do Poder Judiciário. Olha, em nota, o Exército informou que a promoção ao quadro de sargentos, como no caso que o TRF1 analisou, cabos e taifeiros precisam de estabilidade segurada, com prestação de no mínimo 15 anos de serviços, e atender a uma série de requisitos previstos no Decreto 8254 de 2014, como bom comportamento e aprovação em testes físicos. E o TRF da Primeira Região anulou uma questão de concurso com conteúdo não previsto em edital. Os desembargadores consideraram que a prova para auditor fiscal, cargo da Receita Federal do Brasil, cobrou questões muito específicas e não temas gerais, como estava nas regras. Ian se preparou durante meses para o tão sonhado concurso da polícia. Na época eu estava estudando, já tinha mais ou menos uns 4 meses, né? Eu larguei emprego, saí da cidade que eu morava para vir para cá para estudar. O resultado da dedicação foi a aprovação para o concurso da Polícia Militar do Estado de Goiás. Mas a alegria logo deu lugar à frustração após o anúncio do cancelamento do certame por suspeitas de fraude. Uma nova prova foi realizada e, desta vez, por apenas uma questão, Ian não passou. Primeiro foi uma decepção, né? Porque toda aquela energia que você tinha empregado, né, na hora parece que ela não serviu de nada. E há muitos brasileiros em situações parecidas que dedicam uma vida ao estudo para alcançar a aprovação em concurso público e se deparam com diferentes problemas no caminho. Muitos recorrem até à justiça para garantir direitos. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, uma candidata pediu a anulação de 3 questões da prova para o cargo de auditor fiscal da Receita. Alegou que as questões exigiam conteúdo não previsto no edital e isso gerou a desclassificação dela no certame. Em primeira instância, o pedido foi negado. Ela então recorreu ao TRF da Primeira Região e a 5ª turma do tribunal entendeu que uma das questões realmente deve ser anulada, porque exigiu o tema não previsto no conteúdo programático. A relatora, desembargadora federal Daniele Maranhão, destacou que nos itens do edital não são mencionados regimes específicos de benefícios fiscais, mas sim temas gerais. Portanto, esta questão deve ser anulada. As outras 2, no entanto, foram mantidas. Nos demais casos, existia uma questão jurisprudencial, que houve uma alteração de jurisprudência, nós entendemos que não era caso de anulação, e a outra foi entendido que fazia parte de um dos quesitos devidamente intitulados no edital. A desembargadora explica ainda por que, no caso, não foi necessário acionar um perito para concluir sobre a anulação de uma das questões. Se o concurso não for da área de direito, o juiz tem que se valer de um perito especializado, seja em engenharia, física. Nesse caso, especificamente, as questões eram voltadas para a área jurídica e, portanto, os juízes tinham condições de aferir a validade ou não da matéria prevista no edital, né, que é a lei do concurso, com aquilo que foi requerido na prova. Com esta garantia, Ian e os demais candidatos podem ficar mais tranquilos e seguir atrás do sonho da carreira policial ou outra no serviço público. Continuar na área, né? Não posso parar. Não posso parar mesmo, porque agora até a questão do que está acontecendo no Brasil, né? Preciso de gente preparada para essa área. A seguir, uma discussão sobre matéria tributária. A Lei do Simples veda a inscrição de empresas que dependam da habilitação de profissional para funcionar. Mas isso não tem nada a ver com a formação dos sócios. Entenda na nossa reportagem. Já, já!
O que caracteriza a inscrição de uma empresa no Simples, o regime de tributação diferenciado para pequenas e médias empresas, não é a formação dos sócios, mas o objeto social do estabelecimento. Foi com esse argumento que o TRF da Primeira Região autorizou enquadrar uma microempresa no Simples. Ficou comprovado no processo que os serviços oferecidos pelo estabelecimento não dependiam diretamente da supervisão de um profissional com a habilitação exigida em lei. Acompanhe. No julgamento, os desembargadores da 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região avaliaram o recurso de uma empresa do ramo de manutenção e eletricidade, que pretendia continuar sendo enquadrada no Simples Nacional, porque suas atividades não dependem do acompanhamento de um profissional com a habilitação exigida em lei. O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado que contempla médias e pequenas empresas com receita bruta anual que poderá chegar aos R$ 5.800.000 neste ano de 2018. Ele foi criado para descomplicar a vida de microempresários que passam a se submeter a um regime diferenciado de tributação. É por isso que as empresas enquadradas no Simples não querem ser desligadas do sistema. No julgamento realizado pelo TRF1, a Fazenda Nacional defendeu que a atividade da empresa dependia de um engenheiro, não se enquadrando na lei que criou o Simples, mas o relator do caso, o desembargador federal Hércules Fajoses, lembrou que a Constituição Federal, no artigo 179, previu o tratamento diferenciado às firmas de pequeno porte, justamente para simplificar as obrigações fiscais destes estabelecimentos. Ele também recordou que a Lei do Simples vedou a inscrição de empresas que prestem serviços que dependa de habilitação profissional, o que não era o caso da loja que entrou com um recurso no tribunal. De acordo com a decisão do TRF1, os sócios da empresa eram profissionais de engenharia, mas isso não justificou a exclusão da empresa do Simples, porque o que caracteriza o serviço é o objeto social e principalmente o faturamento da firma, e não a formação dos seus sócios. Henrique Gomes gerencia um restaurante e o negócio no qual ele trabalha foi enquadrado no Simples justamente porque não dependia de um profissional com profissão regulamentada como responsável. Ele conta como foi o processo de inscrição no sistema. Eles questionaram qual era a denominação social, qual o tipo de negócio, para que se a gente era optante ou não do Simples. Através de um processo hoje de RLE, onde simplifica toda a entrada de documentação e registros de Anvisa, saúde pública e tudo, e aí com o imposto simplificado ficou tudo mais fácil até na abertura da empresa. Especialista em direito tributário, a advogada Radhassá Santana explica que existem muitos empreendimentos nesta situação. São gerenciados por engenheiros, arquitetos, médicos, dentistas e outros mais, com profissão regulamentada. Mas, nem por isso, as empresas geridas por esses profissionais deixam de se enquadrar no regime diferenciado de tributação. Em 2006, a gente teve a Lei Complementar 123 de 2006, que rege o Simples Nacional e traz aí todos os tributos, que são impostos federais, o ICMS, que é estadual, e ISS municipal, que vai estar sendo regido e simplificado dentro de um regime para que a empresa possa pagar de forma mais simplificada, unificada. Bom, hoje não existe mais a vedação de que um engenheiro, de que um nutricionista, de que um professor de dança não possa ser do Simples. Hoje essa vedação acabou. Inclusive, em 2018, a gente tem um novo regime, que é o Novo Simples. Esse foi o Inteiro Teor. Você pode acompanhar o programa e outras notícias do TRF da Primeira Região no nosso portal e também no YouTube. Estamos também no Facebook e no Instagram. Nos encontramos novamente na próxima semana. Até lá!